Bom, então, para recapitular o que nós falamos na aula anterior, né? Você lembra o que nós falamos? Quem é Deus, né? Você estava falando um pouco de quem é Deus. Então, E do conhecimento védico, que as pessoas vão e se alimentam do conhecimento e cada um sai com uma interpretação, né? Um alimento diferente. Exatamente. São chamadas escolas literárias, ou escolas filosóficas, ou escolas védicas. Então, os Vedas é como uma árvore. Aí você tem as ramificações, né, que são originárias a partir desse tronco, que é a árvore. Por exemplo, no caso, né, daqui do Ocidente, nós temos o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. São as três religiões principais, pode-se dizer, né, no Ocidente principalmente. A base é o judaísmo, que é a Torá, que é como se fosse a raiz da árvore. Então, a Torá é a raiz. Daí da Torá surge o tronco, que é o judaísmo. Desse tronco, que é o judaísmo, sai um galho, que é o cristianismo, e sai outro galho, que é o islamismo. Então, num certo sentido, são seitas, né? Não no sentido pejorativo de que é aquela seita que faz sacrifício humano, que é aquela coisa, né, assim, que é o que a pessoa tem seitas que são, né, são herméticas, são fechadas e são perigosas. Não nesse sentido. Apesar de que, olha só que coisa curiosa, no início, no primórdio do cristianismo, as pessoas tinham medo dos cristãos, sabia? Porque, como Jesus Cristo introduziu o ritual de comer o corpo e o sangue, que ele falou, comer esse pão que é o meu corpo e beber esse vinho que é o meu sangue. Então as pessoas ouviam isso e falavam que os cristãos faziam sacrifícios humanos e comiam as pessoas, bebiam o sangue das pessoas, porque eles ouviam falar que era um ritual de Jesus, que era comer o corpo e beber o sangue de Jesus. Então eles achavam que os cristãos eram canibais, por isso eles matavam os cristãos também. Não era porque os cristãos tinham uma religião diferente, não era isso. Por incrível que pareça, porque o mundo romano era de deuses. Todo mundo tinha Deus, você podia adorar qualquer Deus que você quisesse. Não tinha esse problema de você ter uma religião que não é a nossa, então você vai morrer. Não existia isso no Império Romano. O Império Romano era feito de deuses. Hermes, Zeus, Afrodite, Vênus. Todo mundo adorava Atenas, todo mundo adorava deuses que quisesse. Não tinha esse problema religioso no mundo romano, no Império Romano. A questão dos romanos perseguirem e matarem os cristãos é que a população tinha medo dos cristãos. Porque eles achavam que os cristãos sequestravam as pessoas, matavam, comiam o corpo e bebiam sangue para adorar um Deus louco, que era o Jeová. Então eles pegavam os cristãos, qualquer coisa que acontecia de ruim, eles acusavam os cristãos. Por quê? Eles diziam, porque os cristãos fazem essas coisas loucas, as pestes vêm para nós. A fúria dos deuses cai sobre nós, porque eles ficam fazendo essas coisas de sacrifícios humanos e atrai, seria o equivalente de, né, magia negra hoje. Aquele pessoal faz magia negra, aí atrai pestes para nós, então vamos matar eles, caça das bruxas na Idade Média. Então o problema do massacre dos cristãos principalmente se devia a essa má informação a respeito do ritual que é o comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, que é o pão e o vinho. Só que aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. O resultado final qual é? Que você acaba confundindo o focinho de porco com tomada. Para explicar depois que chefe de venda e chave de venda são coisas diferentes, os cristãos iam tudo para a arena e os leões comiam eles. Então, aquele pessoal que estava lá, quando via um cristão sendo comido por um leão e não sentia remorso no coração, porque para nós, agora a gente entende, é um inocente que estava lá e tal, defendendo a fé. Mas para o romano, o cidadão romano, ele olhava um cristão sendo comido por um leão e ele pensava, graças a Deus, uma peste a menos na humanidade, porque isso aí faz sacrifício humano, canibal e tal, eles pensavam isso. Incrível, né? As pessoas não sabem disso muito bem. Não sabem isso.
Mas esse era um dos motivos principais pelos quais os cristãos eram colocados na arena para serem comidos por leão, porque a população romana tinha medo dos cristãos, achavam que eles eram canibais, era uma seita de comedores de pessoas. Para você ver, né? E aí, claro, os cristãos falam do Hare Krishna, porque o Hare Krishna, adoradores dos demônios, sei lá, ou alguns, não são todos, evidentemente, claro, mas tem algumas pessoas que pensam isso do devoto de Krishna, ou, enfim. Então, porque assim, seita é o conceito de seita. Só que, originalmente, o conceito de seita, ele é assim, seita só significa um ramo que surge a partir de um tronco. Então, se eu falar aqui, por exemplo, que vai ser utilizado aqui nos textos, Prabhupada comentando que nós somos da seita Gaudiya Vaishnava, que é uma seita personalista. Então, quando você ouve ou lê no texto Prabhupada mencionando que nós somos uma seita, aí já não dá. E alguém, não falei, é uma seita, entendeu? Então, a ideia do conceito de seita é pejorativa atualmente, porque se distorceu. Mas na sua etimologia original, né, o conceito seita só significa um ramo que surge a partir de um galho ou de um tronco. Então, nesse sentido, o cristianismo é uma seita, o islamismo é uma seita. Da onde? Do judaísmo. A raiz é a Torá. Da seita, que é o cristianismo, surgem centenas de outras pequenas seitas, que são sub-ramos e galhos. Da seita islamismo, surgem centenas de outras sub-ramos, que tem o xiismo, tem os sunitas, tem os sufis, tem várias seitas diferentes de um único galho, que é o islamismo. O cristianismo também é assim. Então você olha e você vê uma árvore completa. E a raiz é a Torá, a seita original, o tronco é o judaísmo, e depois você tem o cristianismo que se ramifica e o islamismo que também se ramifica. Isso acontece nesse conjunto de conhecimento, nesse paradigma. Agora, quando entra nos Vedas, o processo se dá de forma semelhante. Nós temos a raiz original, que são os Vedas. Daí dos Vedas surgem o tronco, que é o Vedanta. Do Vedanta, que é a explicação dos textos védicos, surgem os sub-ramos, as seitas, as diferentes seitas. Como assim a explicação dos textos védicos? Tem os textos védicos, aí tem o Vedanta. Exatamente. Os textos védicos são vários livros. São vários livros que falam de matemática, filosofia, medicina, artes, poesia, literatura, arquitetura, astrologia, metafísica. São vários livros de conhecimento. Então, quando você reúne todos esses livros e cria uma coerência entre eles, uma explicação para ligar um ao outro, para dar um conjunto de coerência, isso chama-se Vedanta. Entendeu? É a coerência entre os diferentes segmentos. Só que esse Vedanta, ele é um livro só? O Vedanta é uma conclusão do estudo dos livros védicos. Mas ele é um livro? Ou ele é só um... Então, o Vedanta, qualquer escola filosófica pode ter um Vedanta, que é uma conclusão dos textos védicos. Entendeu? Entendi, mas ele é um livro então. É um livro, só que cada um tem o seu livro. Entende? Entendi. Você está entendendo? Entendi. Então, por exemplo, o livro Vedanta, o Vedanta para os Vaishnavas é o Govinda Bhasya, que foi compilado por Baladeva Vidyabhushana, que é o que nós falamos na última aula. O Baladeva Vidyabhushana, um devoto que um Vaishnava que se sentiu incomodado pelos críticos védicos, que eram mestres, conhecedores dos textos védicos, que criticavam os Vaishnavas, diziam que os Vaishnavas eram pessoas sentimentais, neófitos, estudantes inferiores dos Vedas. Por quê? Porque eles não tinham uma conclusão formal do que eram os Vedas. Eles não tinham um Vedanta. Anta significa conclusão. A conclusão última, a tese final, a teoria final. E Veda, dos Vedas. Então Vedanta significa qual é a sua conclusão final dos textos védicos. Se você não tem um livro formal,
para explicar a sua tese final, é como se você fosse um aluno que não tivesse completado o curso. Se você não defendeu sua tese na faculdade ainda, significa que você não é um aluno que concluiu o curso. Você entendeu? Sim. Então, os Vaishnavas, até o presente momento, até o momento do Baladeva Vidyabhushana, não tinham uma tese final, formal, dos conhecimentos védicos. Eles tinham uma tese, uma conclusão védica, uma conclusão Vaishnava de toda a explicação védica, mas isso não era formalizado, era mais uma tradição oral, com base nos livros que já estavam escritos. Então, se reunia, se tinha ashrams, se tinham gurus, linhas, mas não se tinha uma apresentação formal, porque os Vaishnavas sempre concluíram que os Vedas, por si só, a meta última é adorar Vishnu como pessoa. Para os Vaishnavas, isso nunca foi uma crise, nunca foi uma dificuldade de entender isso. Então, os Vaishnavas não sentiam a necessidade de fazer uma explicação formal do Vedanta, já que o Vedanta falava por si só, os Vedas falavam por si só. Então, para o Vaishnava, a coerência dos Vedas já estava auto-evidente. Não era necessário falar de novo uma coisa que já estava sendo falada. Era redundante. Então, o Vaishnava já tinha a conclusão védica introjetada no conceito. Não era necessário falar uma coisa que já tinha sido rezar o Pai Nosso para o vigário. Mas os pseudos doutores dos Vedas passaram a criticar os Vaishnavas, porque como eles tinham uma teoria Vedanta escrita pelos mestres deles, eles usaram esse recurso para criticar os Vaishnavas, menosprezando os Vaishnavas, dizendo que eles eram inferiores, neófitos, não eram menos inteligentes, porque eles não eram capazes de formalizar teoricamente uma escritura que representasse o conjunto do conhecimento védico de maneira coesa. E aí, esse devoto, o Baladeva Vidyabhushana, sentindo-se incomodado pelos Vaishnavas estarem sendo criticados dessa forma, disse: pois muito bem, faremos então um texto, mas não que seja necessário, apenas para que vocês se calem. Ele então subiu dos Himalaias, foi lá, meditou por muitos anos, e segundo ele mesmo, o próprio Govinda, o Senhor Supremo, Krishna, ditou no coração dele a explicação Vedanta, que ele chamou então essa explicação de Govinda Bhasya, ou seja, falado por Govinda. Então ele escreveu em tempo recorde a explicação, deu o nome de Govinda Bhasya, desceu dos Himalaias com o livro pronto e entregou. E disse: pronto, estão satisfeitos? Agora, xerá, calem-se. E ficou assim. Então, a escola literária, a escola filosófica, metafísica, teológica, conhecida como Vaishnavas, que somos nós, somos uma seita dos Vedas. Seita no sentido original da palavra, que significa um ramo do conhecimento. Entendeu? Então, durante a leitura, o leitor pode até se assustar quando ele pega o Bhagavad Gita, principalmente escrito por Prabhupada, traduzido por Prabhupada. Ele vai então ler Prabhupada falando: nós somos da seita Gaudiya Vaishnava. Então a pessoa lê isso e fala: eu não quero ser de uma seita, eu sabia, a teoria da conspiração estava certa, os Illuminatis estão invadindo tudo. Aí, por aí vai, não tem fim. Entendeu? Então, quer dizer, é complicado isso daí, entendeu? Quando você lê certas coisas. Então é necessário contextualizar para entender. Então quando nós lemos que nós só fazemos parte de uma seita, sim, nós somos uma seita, mas é necessário limpar o conceito pejorativo, os resíduos, a contaminação sobre o conceito e olhar o conceito original, que significa um ramo. Então dos Vedas surgem diferentes ramos. Portanto, nós temos os Vedas, os diferentes ramos de conhecimento, que são as raízes da árvore, o Vedanta, que é a conclusão coesa da raiz,
E do Vedanta surgem então as diferentes linhas que são seitas. Daí nós temos os Vaishnavas. Dentre os Vaishnavas existem 4 sub-ramos principais, que são as diferentes Sampradayas. São chamadas Sampradayas, né, Govindanila? Sampradayas, né, que são chamadas, significa linhas devocionais, né? Então tem a Shri Sampradaya, que vem da Lakshmi, tem a Shakti, tem a Gaudiya Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, Vaishnava. Nós somos da Brahma, que vem de Brahma. Só que cada um louva um Deus diferente? Ou assim, coloca... Das linhas Vaishnavas, todos adoram Vishnu. Adoram Vishnu. Como Deus Supremo. Como sendo o Deus Supremo. Só que dentre essas linhas Vaishnavas tem a Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya, onde apareceu o Sri Chaitanya Mahaprabhu. E a partir de então se fez uma alteração, uma atualização do sistema de conhecimento. E Krishna, que era originalmente entendido como sendo uma das expansões de Vishnu para passatempos aleatórios, passou a ser entendido como sendo a potência original, ou a forma original da Suprema Personalidade de Deus, o Summum Bonum original, Govinda. Então, Govinda, que são pelas outras linhas entendido como um passatempo de Vishnu, na linha atualizada ou reformada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, passou a ser entendido ou ser compreendido como sendo a Suprema Personalidade de Deus, a origem de tudo, o Summum Bonum. E Vishnu, então, é uma expansão de Krishna. Então mudou, houve uma reforma e uma mudança de foco. Então, nas diferentes linhas Vaishnavas, por exemplo, as Shri Vaishnavas, se você chegar num templo da linha de Shri Vaishnava, ou se você ouvir os mestres Shri Vaishnavas falando de Deus, Vishnu vai ser realçado como sendo a origem de tudo. Se você for num templo Vaishnava, da Gaudiya Vaishnava, Krishna está sendo realçado como sendo a origem de tudo. E ambas as linhas vão apresentar as teses Vedanta para explicar essa posição. Ambas estão corretas. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ainda melhores. É como um pão de açúcar. Você morde aqui é doce, você morde ali é doce. Em todo lugar que você morder é doce. Só que quando você tem... Às vezes tem aquele pedacinho que é mais doce do que entendeu? todos. Que é o néctar. Então Krishna é o néctar. Krishna é o néctar. E toda a explicação Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, é para demonstrar como é que Krishna, como é que se você aprender a saborear Krishna como sendo o Summum Bonum, como que esse néctar, ele é ainda superior ao fato de você adorar Vishnu como sendo Deus. Porque nunca vai mudar o fato de que Vishnu é a Suprema Personalidade de Deus. Mas a forma como se cultiva o conhecimento, o relacionamento com Krishna é muitas vezes mais saborosa, mais prazerosa do que a maneira de se relacionar com Vishnu, porque na relação com Vishnu, o relacionamento se dá de um pai para um filho, de Deus para o seu devoto adorador. É uma relação de adoração, de reverência, de opulência e de respeito. É uma forma autorizada, correta, coerente de relacionamento com Deus. Só que o relacionamento com Krishna transcende essa relação formal, majestosa, opulenta, chama-se Aishvarya. Transcende essa relação de respeito evidente na relação. Supera isso. Então Krishna, ele pode ser, na relação com Krishna, a ideia de que Krishna é a Suprema Personalidade de Deus desaparece também. A pessoa passa não mais a adorar Krishna como sendo Deus, mas a amar Krishna como sendo um filhinho dele, por exemplo. Como é que pode a Suprema Personalidade de Deus, uma entidade viva, olha para Deus, nem sabe ou perde a percepção de que ele é Deus e passa a amá-lo como se ele fosse o filhinho. E essa relação fica assim. Krishna aceitando ser o filhinho
E para Krishna é muito mais gostoso ser o filhinho do que ser o pai, porque acredite, é muito mais gostoso ser filho do que ser pai. Ser pai, às vezes até, na maioria dos casos, é chato. Então você tem que educar, você tem que chamar atenção, você tem que abrir concessões, tem que perdoar o tempo todo. É complicado ser pai. Agora, ser filho não é se divertir, sem se preocupar, entendeu? Ter os desejos realizados é diversão. É muito mais gostoso ser filho do que ser pai. Então, para Krishna, é muito mais gostoso ser o filhinho do que ser o pai também. Ele prefere muito mais ser um filhinho amado do que ser um pai adorado. Então, só que a alma condicionada deseja intuitivamente adorar Deus, porque é uma coisa maior. Então, nesse ponto, ele aceita a forma de Vishnu, Deus. Então, aí ele é adorado, respeitado como rei, como supremo, majestoso e tal, etc. Então, a diferença das linhas é que numa linha... Opa, dá uma paradinha aí. Pronto, deu um pequeno acidente. Aí, beleza. Então, em uma linha, Vishnu é a majestade adorada. Na linha em que nós estamos, Vishnu, ele continua sendo Deus, porém, Krishna é o summum bonum, um objeto de amor. E a nossa inclinação é para Krishna. Nós adoramos Vishnu como Deus. Por exemplo, Nrsimhadeva é Vishnu, nós adoramos como sendo Deus. Mas Krishna, no começo, nós aprendemos a ver Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, para desenvolver respeito, compreensão. Mas depois de um tempo, o curso Bhakti de devoção exige que a pessoa supere essa fase. E crie uma relação diferente, né? Uma Exatamente. relação de mais intimidade ou uma amizade. Né? Exatamente, uma relação de amor. Só que para essa relação de amor ser real, ser verdadeira, ser natural, ser espontânea, o buscador ou o aprendiz deve finalizar as equações básicas, como por exemplo, por que Deus cria o mundo material? Por que Krishna coloca as entidades vivas no mundo material para sofrer? Será que coloca mesmo? Não coloca? Por que as entidades vieram? Por que tem necessidade de haver o mundo material? Bom, se Krishna é a fonte original, quem é a fonte de Krishna? Quem é a fonte de Deus? Se Deus é a causa de todas as causas, quem é a causa de Deus? Então essas questões filosóficas básicas devem ser equacionadas, eliminadas, superadas, vivenciadas, experimentadas, digeridas, absorvidas, saboreadas, etc. Quando isso está resolvido, daí começa o curso de Bhakti realmente, que é o desenvolvimento da relação direta com Krishna. Quando não há mais dúvidas. Porque sempre que você olha para Krishna e fica assim, mas vem cá, você aí que criou o mundo material, pode me explicar, por favor, o que deu na sua cabeça? Então, enquanto houver esse sentimento de dúvida no coração, o relacionamento de amor espontâneo com Krishna não acontece. É um relacionamento, ainda um relacionamento intelectual, filosófico. É um relacionamento intelectual, filosófico, é um tipo de adoração. Você está adorando Deus com a inteligência, não tem nada de errado com isso. Mas não é o néctar supremo do relacionamento com Krishna. Entendeu? Faz sentido, Govinda? Você já tinha ouvido falar sobre isso, Govinda? Está em choque? Mas é isso. Porque, veja bem, no livro, na canção Shri Damodara Staka, o que acontece? Na hora que nós lemos a tradução do Damodara Staka, agora nós terminamos o mês de Kartika, o primeiro verso da canção fala o quê? Somente aquela pessoa que entende que a concepção de opulência do Senhor Supremo não agrada Krishna, é que consegue de fato entender que os passatempos infantis de Krishna são o néctar supremo do amor. Somente quando o devoto supera essa fase de adoração da religião, é que ele consegue então relacionar-se com Krishna de maneira orgânica, de maneira natural. Até então é uma relação religiosa, que você adora a Deus, não tem nada de errado, mas não é o fim. Então, se nós estamos falando sobre o que é Deus, dentro dos Vedas tem essas diferentes concepções. Uma delas é que
são os Vaishnavas. A outra são os impersonalistas Mayavadis. Os impersonalistas Mayavadis, eles adoram Deus também. Não é que eles não adoram, não. Eles adoram Deus, mas do ponto de vista deles, Deus é a luz suprema, termina tudo em luz. É como se fosse a diluição total de todas as formas, num único compêndio, numa única fonte, que seria a luz suprema. Então, basicamente, Deus, nesse caso, ele se torna uma espécie de uma gigantesca ameba luminosa flutuante, alguma coisa assim. E todas as amebinhas se fundem nessa ameba gigantesca e viram uma ameba só, luminosa, que é uma luz que você imagina, uma coisa flutuante. Então, só que a dificuldade de você explicar isso é que você tem que explicar como é que essa luz se tornou ignorância e se tornou consciência para depois perder a consciência de volta. É uma coisa bem complicada de finalizar a equação. Por isso que, embora do ponto de vista da inteligência seja intuitiva a ideia de que tudo se termina em luz, a questão é que, para explicar isso, é que acaba sendo inconsistente. Então nós temos os Vaishnavas, que têm a concepção pessoal de Deus, e aí vai diferenciar a maneira como entender essa pessoa, são as diferentes linhas Vaishnavas, e aí nós temos os Vedantas. Dentro dos Vedantas, ou seguidores do Vedanta, existem os diferentes ramos, as diferentes maneiras de apresentar a teoria final, mas todas elas chegam à mesma conclusão, de que Deus é uma luz, e não há consciência pessoal dessa luz. Tudo é uma única luz, ok? Tem uma terceira vertente, que é basicamente o budismo. Nesse caso, é o niilismo, ou o nirvana. O nir significa não, e vana, qualidades. Então, nirvana, sem qualidades, sem nada. Então, o resultado final da evolução espiritual é que você vai chegar num buraco negro infinito e acabou tudo. Não há nada. Não tem nada, absolutamente nada. Nada significa um elemento zero num conjunto vazio. Absolutamente nada. Então, é um buraco escuro. Então, a conclusão final nesse tipo de teoria, de teorema, é que tudo é nada. Não existe nada e tudo acaba em nada. Então, não vale a pena fazer nada, porque tudo vai terminar em nada. E essa é uma das formas de... Isso é o budismo? Basicamente é o budismo. E o Zen, que é o princípio da não-mente, ele é o budismo também? Não, aí dentro do budismo, que é um dos ramos, você tem aí, né? Você tem os Vedas. Nossa, tem um monte de ramos, então. Você tem o tronco, então você tem o budismo. Dentro do budismo você tem o Theravada, você tem... que vem de Vada, de Mayavada. O budismo é védico. Siddhartha Gautama era um príncipe védico. Então, você tem Zen budismo, Tao budismo, Theravada, você tem vários sub-ramos. Aí você tem, quando você olha a distância, os Vedas, você tem a raiz, o tronco e os vários galhos com seus subgalhos e folhas e sub-ramos, etc. Então você tem uma árvore completa. Bom, apesar de que o José Saramago, ele assim, era um defensor politizado do ateísmo, eu vou usar uma frase dele aqui, né? Para você entender a ilha, ou ver a ilha, você tem que sair da ilha para ver a ilha. Essa é uma frase do José Saramago. Então, para nós entendermos os Vedas, ou olharmos os Vedas, nós temos que sair dos Vedas e olhar os Vedas à distância. Então, quando nós fazemos isso, nós vemos uma rede de livros, são os Vedas, Upanishads, Mahabharata, Puranas, Itihasas, são vários livros. Então, quando se tem uma teoria coesa do que significa essa multidão de conhecimentos, Vedanta. Daí do Vedanta saem Vaishnavas, saem budistas e saem Mayavadis. 3 galhos. Desses 3 galhos principais saem uma infinidade de outros ramos. E no final, à distância, você vê uma árvore. Essa árvore, ela está de ponta cabeça. A árvore original está... Só que como nós estamos dentro da tridimensão, que é uma simulação de realidade, então é uma imagem invertida, de ponta cabeça. O que torna a equação dessa operação mais complexa, porque você tem que olhar uma coisa de ponta cabeça e concluir ela como seria
na sua posição original. É um exercício que não é para todos. Os conhecimentos védicos não são para, assim, a prática da religião em si é mais fácil, porque você pode ir na igreja, rezar e tal. Mas quando você tem que entender o que você está fazendo, aí o nível, a quantidade de alunos fica menor. Vai diminuindo cada vez mais. Entendeu? E quando você chega no conhecimento védico, na parte suprema do conhecimento védico, essa quantidade de alunos não dá para contar os livros. Por isso o próprio Krishna, no Bhagavad Gita, ele diz o seguinte: esse conhecimento é o conhecimento supremo, Samahatma Sudurlabha, e é muito raro encontrar um que me conheça realmente como eu sou. Mahatma, Maha significa grande, Atma, alma, Mahatma, como se diz, Mahatma Gandhi, né? Então, Mahatma, que significa a grande alma, né? O Gandhi no caso. Então, Mahatma significa uma grande alma, ou uma alma autorrealizada, cheia de sabedoria e conhecimento. Então, Samahatma, esse tipo de Mahatma, Su é um prefixo de intensidade. Dur significa duro, como nós temos Durga, a palavra Durga, a deusa Durga, que é a natureza material, é muito difícil de ser superada. Ou Duryodhana, que significa duro na queda, difícil, duro, né? Duro na queda. Então, Su significa super, é um prefixo de super. Como você fala Sukhan, felicidade. Agora, quando você fala Sukhan, quer dizer super felicidade. Né? É como no português, é um prefixo de intensidade. Superman, supermercado, Su. Então, quando nós temos Sa, Mahatma, Sa esta, Mahatma, alma, Sudurlabha. Su é super difícil de encontrar alguém que realmente me conheça como eu sou. Do jeito que eu sou. Ou pelo menos do jeito que eu gosto de ser. Eles concluem como eu sou, mas o jeito que eu sou, como eu gosto mesmo de ser, aí é outra coisa, é diferente. Entendeu? Então, compreender Deus, ou o que é Deus, tem uma variedade de possibilidades. Essas possibilidades, elas não são completamente irregulares ou erradas. Porém, o que acontece é que, na verdade, algumas são boas e outras são melhores. E nós vamos apresentar aqui a explicação que nós entendemos ser aquela explicação suprema, ou o néctar supremo do conhecimento védico, de que Krishna, ele é a suprema verdade absoluta, o summum bonum original, o objeto supremo de amor, e é uma escola Vaishnava para aqueles que querem aprender a amar Krishna. E claro que dentro do processo de aprender a amar Krishna, nós temos também a parte teórica e teológica, que é como entender a pessoa de Deus. Primeiro nós entendemos Deus, para depois aprender a amar Krishna, que é alguma coisa que vem depois de que se entende o que é Deus ou como é Deus.